Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Bom dia! É um grande privilégio e satisfação ministrar a vocês. Que alegria podermos estar juntos dessa vez para nos debruçarmos sobre o livro do Apocalipse. Aqui com vocês o professor Fábio Machado. E hoje estarei dando uma introdução e expondo os capítulos 1 e 2. Este grande livro final da Palavra de Deus pode muito bem ser chamado de a pedra angular de toda a Bíblia, pois ela se torna a revelação plena e completa de Deus por meio desse documento. A revelação de Jesus Cristo. Se este livro não estivesse na Bíblia, ela seria um livro inacabado. As questões levantadas nos livros anteriores permaneceriam para sempre sem solução. A revelação é uma necessidade. É em direção a esse livro que nossos pensamentos têm se movido, enquanto viajávamos através dos salmos, profetas, evangelhos, atos e epístolas, pois todos apontam para a consumação de todas as coisas, para um tempo em que o reino de Deus será definitiva e completamente estabelecido, quando toda a criação cessará de gemer e de dores de parto, quando a herança da qual recebemos os primeiros frutos será totalmente nossa. O título nos diz que João é o autor. Isso é confirmado pelo próprio livro, pois lemos 2 vezes no primeiro capítulo que o escritor diz: João, às 7 igrejas. E novamente, eu, João, que também sou teu irmão, conforme os versos 4 e 9 do capítulo 1. Além disso, no final do livro, ele se nomeia novamente. E eu, João, vi estas coisas. Lá no capítulo 22, verso 8. A igreja, até meados do século III, tem apenas um testemunho quanto à autoria deste livro, ou seja, o joanino, de que João, o discípulo amado, filho de Zebedeu, escreveu este livro na ilha de Patmos, quando banido lá, por volta dos anos de 90 a 96 depois de Cristo. O Apocalipse é marcado no início como um livro de profecia. Além disso, o livro é, em grande parte, escrito em linguagem simbólica, fato muito importante a ser lembrado na interpretação. Existem principalmente 3 modos de interpretar este livro, com suas profecias e símbolos. A interpretação histórica afirma que o livro cobre toda a história da Igreja, de sua fundação até a segunda vinda de Cristo, e retrata o antagonismo das forças do mal no mundo contra a Igreja. A segunda escola, a escola preterista de interpretação, que vem de pretérito, que significa passado, ensina que a maior parte das profecias desse livro foram cumpridas nas lutas do passado, especialmente com a luta da Igreja com o Império Romano, e que a vitória da Igreja, como predita no livro, foi realizada. Eles entendem que a grande maioria das profecias cumpriram-se na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A terceira escola é a chamada futurista. Este método de interpretação é defendido por muitos estudiosos e é o que será utilizado em nossas exposições. E, em minha humilde opinião, é a única que satisfaz e está em plena harmonia com toda a palavra profética. Nessa forma de interpretação, nada além do 3º capítulo deste livro é cumprido. Tudo ainda é futuro. Esta é a reivindicação da escola futurista. Os 2 capítulos em que a palavra igreja se encontra exclusivamente no Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, contêm a profecia a respeito da igreja na terra. Esta história da igreja divinamente dada está quase terminada, e os eventos preditos do capítulo 4 ao final do livro do Apocalipse ainda estão para ser cumpridos. Os capítulos de 5 a 19 contêm a profecia específica do fim dos tempos,
os últimos 7 anos, a 70ª semana não cumprida da grande profecia de Daniel. No capítulo 1, Deus deu esta revelação a Jesus Cristo para que ele pudesse, como Filho do Homem, comunicar isso aos seus servos. Foi ele a quem foi confiada a restauração de todas as coisas e, portanto, recebeu esta revelação para mostrar a seus servos o que aconteceria em breve. Somente como verdadeiros servos veremos essas coisas. Acima de tudo, um servo é obediente. Assim, a medida de nossa obediência será a medida de nossa compreensão. No verso 1, um anjo, em vez do próprio Senhor, é usado para comunicar ou dar significado a isso ao apóstolo João. Isso implica que há alguma distância entre o Senhor e o povo, pois ele é visto como julgando cada ação, cada princípio de acordo com a verdade pura. Um juiz terreno, enquanto está no tribunal, não é livre para mostrar seu afeto até mesmo para a sua família. Sua imparcialidade é exigida. O Apocalipse é, em grande parte, um livro de sinais. Isso não significa que podemos interpretá-los como quisermos, pois um sinal significa o que Deus pretende com ele, e o significado dos sinais é virtualmente sempre explicado em outro lugar nas Escrituras, embora nem sempre o sinal seja usado ali. Nos versos 2 e 3, João dá testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quanto a essas coisas, João testificou do que viu. Havia certeza absoluta de sua verdade. O verso 3 pronuncia uma bênção especial sobre aqueles que ouvem, leem e guardam as palavras desta profecia, especialmente porque o tempo de seu cumprimento está próximo. Nos versos de 4 a 6, João começa a escrever para as 7 igrejas ou assembleias na província romana da Ásia Menor, lugar da atual Turquia. Na época eram igrejas reais, mas escolhidas por Deus como representantes de toda a igreja de Deus em toda a sua história na terra. Ele se dirige a elas com uma saudação de graça e paz da parte do Deus eterno, que preenche o presente, o passado e o futuro, e também dos 7 espíritos diante de seu trono. Se formos comparar Isaías capítulo 11, verso 2, onde se diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, o candelabro no tabernáculo representa isto, a haste central sendo o Espírito do Senhor, e as outras 6 derivando deste. Mas a graça e a paz também são de Jesus Cristo, pois ele é a única testemunha fiel de Deus, o primogênito dos mortos. Como tal, ele é o chefe supremo de uma nova criação. Adão foi o cabeça da primeira criação, mas seu pecado a arruinou. Cristo entrou nela, morreu para fazer expiação pelos pecados e ressuscitou como cabeça de uma nova criação. E todo crente já compartilha dessa bênção. E ele continua falando, ele é o governante dos reis da terra. Ou seja, o Senhor Jesus tem dignidade e honra acima de todo governante terreno. Então fala-se de seu amor e sacrifício por nós, o meio pelo qual nos tornamos um reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. O reino fala de testemunho público, sacerdócio, de proximidade de Deus. Então a ele seja toda a glória e domínio para todos sempre. O verso 7 se refere à vinda de Cristo em grande poder e glória no final do período da tribulação. Aqui ele vem com as nuvens, da mesma forma que os anjos falaram aos discípulos na narrativa de Lucas, em Atos, dizendo: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o visse subir. Esse não é o arrebatamento da igreja, que ocorre pelo menos 7 anos antes,
conforme citado por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, e que será um evento somente para a igreja. Aqui será uma manifestação pública do Senhor, sua grande vinda em poder, que todo mundo terá que encarar. Enoque deu testemunho da vinda do Senhor em grande glória, lá na narrativa, na Epístola a Judas, no capítulo 1, no verso 14. Mas ele mesmo, o Enoque, foi arrebatado para o céu antes que viesse o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé é típico da tribulação vindoura. Então, no final deste incrível período da tribulação, o Senhor Jesus se manifestará e seus santos se manifestarão com ele. Nos versos de 8 a 13, esse bendito homem, Jesus Cristo, afirma ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não teve começo, pois ele é o começo. Ele não tem fim, pois ele é o fim. Ele é o Todo-Poderoso de eternidade em eternidade. Alguns afirmam que isso deve se referir apenas a Deus e não a Cristo. Mas Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, e também no verso 16, prova que isso se refere positivamente a Jesus, o Filho de Deus, e adiciona seu selo absoluto à verdade da grande glória da divindade do Senhor Jesus. Mas João, embora com mais de 90 anos e sofrendo banimento na ilha de Patmos por causa de Cristo e pela palavra de Deus, fala apenas de suas tribulações, como o tornando um companheiro de outros santos de Deus, como diz o verso 9. E aqui não há sugestão de exaltação própria ou de autopiedade. O reino e a paciência de Deus descreve lindamente o caráter do reino no presente, em contraste com a glória manifestada de seu reino no milênio. Patmos é uma pequena ilha rochosa com cerca de 16 quilômetros de comprimento e 6 de largura. De acordo com a tradição antiga, esta ilha era usada como local de exílio para os piores criminosos. João estava exaltado ou arrebatado no espírito no dia do Senhor, como diz o verso 10. Esta não é a mesma expressão que o dia do Senhor, mas se refere literalmente ao dia do Senhor, ou seja, o primeiro dia da semana, o dia em que a igreja primitiva, desde o início, celebrou como o dia de sua ressurreição. Então João ouviu uma voz alta como a de uma trombeta atrás dele. Uma voz falava, dizendo-lhe para escrever em um livro o que estava para ver e enviar a mensagem às 7 igrejas. E quando ele se virou, ele viu a maior visão que os olhos humanos já tiveram. Ele viu 7 castiçais de ouro, ou candeeiros. Estes representam as 7 igrejas e são simbólicos de toda a igreja. No meio, João viu alguém semelhante a um filho do homem. Ele é o filho do homem na glória. Quando ele voltar à terra e receber o reino, ele o receberá como filho do homem para julgar a terra com justiça. Aqui nós o contemplamos em seu caráter judicial. Segue-se uma descrição 9 vezes maior de sua glória. Sua longa vestimenta fala de seu caráter e dignidade, tanto real como sacerdotal. O cinto de ouro é um símbolo de sua justiça divina. Sua cabeça e seu cabelo, sendo brancos como lã, brancos como a neve, falam dele como um ancião de dias, que tem a sabedoria da experiência eterna, sabedoria que age em pureza perfeita. Seus olhos, como chama de fogo, denotam a santidade penetrante de seu discernimento. Nada está oculto aos olhos daquele com quem devemos tratar. Cobre e fogo são frequentemente unidos nas Escrituras, como no verso 15, ambos falando da santidade de Deus, na santidade ardente, que ele subjugará então todas as coisas sob seus pés. O tremendo poder de sua voz é comparado a muitas águas, com sua ressonância irresistível e inspiradora. Não é mais uma voz de gentil graça, ouvida apenas por suas ovelhas, mas aquela voz que será ouvida por todos os ouvidos em todo o universo.
Em sua mão direita, as 7 estrelas, os anjos ou pastores das 7 igrejas, que falam da realidade do caráter celestial naqueles que ocupam verdadeiramente um lugar de responsabilidade nessas 7 assembleias ou igrejas, em contraste com a mentalidade terrena. Isso fala, portanto, de seu poder para sustentar tais anjos, apesar de todas suas limitações. A espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca simboliza sua habilidade de distinguir precisamente entre todos os assuntos que devem ser julgados. Sua palavra executa o julgamento em perfeita consistência com os princípios morais envolvidos, não poupando o mal. A característica final é o testemunho mais absoluto de sua divindade. Seu semblante brilha como o sol no auge de seu esplendor. A glória total de Deus brilha tão intensamente em seu rosto que nenhum olho humano pode suportar olhar diretamente para ele. Não é de se admirar que João caia a seus pés como se estivesse morto, no verso 17. É uma visão totalmente subjugante, até para quem se reclinou sobre o seu peito 60 anos antes. Tal prostração da criatura é devida apenas a Deus, seu Criador. O Senhor não o recusa, como faz um mero anjo. No entanto, com terna compaixão, o Senhor impõe sua destra de poder sobre João, ordenando-lhe que não tema. Ainda assim, ele afirma a grandeza de sua glória divina. Ele é o primeiro e o último. Ele é o vivente. Nele a vida é vista em sua perfeição e plenitude. Ele é a própria fonte da vida. No entanto, como ele diz, ele morreu. Como diz o verso 18, ele assumiu um corpo capaz de morrer, no qual carregou nossos pecados. Ninguém poderia tirar sua vida. Ele a deu por si mesmo, mas ele está vivo para sempre. É claro que, como Deus, ele nunca poderia morrer. Agora também, como homem glorificado, ele nunca mais pode morrer. Na verdade, ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele tem autoridade total em relação ao Hades, o estado invisível do espírito e da alma quando a morte do corpo ocorreu. E a mesma autoridade sobre a morte, a condição ou estado do corpo quando o espírito e a alma o deixaram. Esta é uma prerrogativa divina. Ele pode mudar essas condições de acordo com sua soberana vontade. Quão digno é ele de ordenar a João, como o faz, de escrever sobre as coisas que viste, uma referência ao verso 1, e também sobre as coisas que são, que é uma referência clara à presente dispensação da igreja. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nos discursos às 7 igrejas, abrangem esta importante segunda divisão do Apocalipse. As coisas que acontecerão depois disso formam a terceira divisão e referem-se claramente ao restante do livro, como Apocalipse 4, verso 1 afirma. A partir desse ponto, a igreja nunca mais é vista na terra, pois este versículo simboliza sua remoção para a presença celestial de seu Senhor. O verso 20 declara o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro. Essas explicações inspiradas neste livro fornecem chaves pelas quais a verdade pode ser totalmente aberta e compreendida. Os 7 candeeiros falam das 7 igrejas ou assembleias locais, vasos de testemunho público destinados à glória de Deus. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, a quem as mensagens são dirigidas diretamente no capítulo 2 e 3. No capítulo 2, os versos 1 a 7, cada assembleia ou igreja local é dirigida com base na sua responsabilidade como testemunho de Deus. Cada uma dessas igrejas realmente existia e funcionava como igreja na Ásia Menor, na época em que João escreveu. Mas a condição espiritual de cada uma é notavelmente representativa de 7 estágios sucessivos de toda a história da Igreja do Senhor Jesus na Terra,
desde sua fundação até o arrebatamento. Éfeso era a igreja caracterizada pela maior pureza na doutrina e no andar. Portanto, representa a igreja modelo na era apostólica. Muito embora Paulo, quando disse adeus aos anciãos, lá no capítulo 20 de Atos, ele previu não coisas boas, mas fracasso. Ele diz: eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conseguir conquistar os discípulos para si. A Assembleia de Éfeso, que significa desejo, representa, portanto, o primeiro estado da igreja a ter sido abençoada, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como diz Paulo na carta aos Efésios, no verso 3 do capítulo 1. E ter respondido com uma afeição renovada e ardente para com o nome do Senhor Jesus. O Senhor geralmente elogia o que pode antes de reprovar o que precisa de reprovação. Ele diz no verso 2: eu conheço as tuas obras. Ele leva em conta seu trabalho árduo e persistente. É plenamente reconhecido, junto com paciência e perseverança, uma característica que todos podemos desejar profundamente. Mais do que isso, eles tiveram discernimento e firmeza de fé para recusar a comunhão de pessoas más. Éfeso não apenas foi firme em recusar o mal, mas também manifestou uma paciência tolerante, sem dúvida em referência a muitas fraquezas, irritações e frustrações que sempre acompanharam um testemunho de Deus. Nestas coisas eles permaneceram bem equilibrados. Acrescenta-se que trabalharam, não simplesmente por hábito ou porque pressionados pela consciência, mas por causa do nome do Senhor, eles não se permitiram ficar desanimados. Não obstante, o Senhor deve levantar a questão séria de que eles haviam deixado o seu primeiro amor. Não simplesmente primeiro em questão de tempo, mas em importância. Isso não era pouca coisa. Seu novo ardor de afeição pelo Senhor Jesus havia diminuído. Este era o começo do fim. Portanto, o menor enfraquecimento de nosso amor pelo Senhor Jesus é perigoso. Nenhuma vigilância é grande demais ou exagerada para nos proteger contra a perda do primeiro amor e para enfrentá-la quando se fizer necessário. A simples honestidade nos incitará a lembrar o estado que desfrutamos uma vez, da nossa proximidade com o Senhor Jesus, e do qual caímos, e a responder à sua admoestação de arrepender-nos e fazermos as primeiras obras. A confissão de nosso fracasso é o mais importante aqui. As primeiras obras são aquelas produzidas espontânea e voluntariamente por um primeiro e entusiasmado amor para com o Senhor Jesus. Caso isso não seja atendido, o Senhor adiciona a advertência solene de que, se não houver arrependimento, Ele removerá rapidamente o candelabro de seu lugar. Ele removeria o testemunho daquela assembleia ou igreja. Ela não seria mais uma portadora de luz para ele. Entretanto, ele elogia os irmãos em Éfeso por odiarem as ações ou obras, não as pessoas, dos nicolaítas. Portanto, a doutrina do clero, de alguns ocupando o lugar de superioridade espiritual e ministerial, por assim dizer, acima dos leigos, não encontrou nenhum apoio na igreja de Éfeso, pois eles sabiam que todas essas distinções haviam desaparecido com o fim do judaísmo. Todos os crentes atualmente são reconhecidos como sacerdotes, como diz Pedro, e espera-se que funcionem em unidade uns com os outros, como um sacerdócio santo, com apenas Cristo em autoridade. Quem tem ouvidos para ouvir é instado a ouvir. Que possamos realmente ter ouvidos atentos. Se assim for, a promessa ao vencedor será atraente para nós.
Esses comerão da árvore da vida no paraíso de Deus. Esta árvore é a mesma que dá 12 frutos, um a cada mês, e cujas folhas são para a cura das nações, conforme aqui no Apocalipse, no capítulo 22, verso 2. A promessa de um paraíso celestial, de estar na presença de Deus, perspectiva maravilhosa. E é um contraste com o Jardim do Éden, o paraíso terrestre, onde a árvore da vida estava no meio, mas nunca foi experimentada. Dos versos 8 a 11, nós temos a igreja de Esmirna. O nome Esmirna é derivado da palavra mirra e significa amargura. Era um perfume amargo, mas fragrante, usado para embalsamar os mortos, e o ingrediente do óleo de unção usado no serviço do tabernáculo. Esmirna representa a igreja primitiva em sua perseguição, sob as mãos dos opressores gentios, os imperadores de Roma, por volta de 70 d.C. até 312 d.C. A violência de Satanás é vista aqui. Muitos de seus membros tiveram que selar sua fé morrendo como mártires. Ninguém sabe quantas centenas de milhares de pessoas morreram vítimas do martírio, esfolados e queimados vivos, lançados diante de animais selvagens e cruelmente torturados. Portanto, o Senhor fala de si mesmo como o primeiro e o último, aquele que estava morto e ressuscitou. Ele não se intimidou com a inimizade de Satanás, mas enfrentou a morte com fé perfeita e triunfou sobre ela. Mais uma vez, o Senhor leva plenamente em conta suas obras e sua resultante tribulação e pobreza terrena. Mas ele diz: mas você é rico. Ele acrescenta, tendo as verdadeiras riquezas espirituais e eternas. Sua perseguição envolveu a exclusão do emprego adequado, bem como outras privações. Aqui é feita referência à blasfêmia daqueles que falsamente dizem que são judeus. Essas pessoas, evidentemente, alegaram estar em solo judaico, por seus princípios de manutenção da lei. Eles estavam praticando o judaísmo. No entanto, os gentios nunca receberam a lei e, portanto, nunca estiveram sob ela. Para eles, gabar-se de guardar a lei é um insulto a Deus e, portanto, uma blasfêmia. Isso é especialmente verdade agora que Cristo veio e a graça do Evangelho foi declarada ao mundo. O Senhor, portanto, chama solenemente esses homens de sinagoga de Satanás, pois é a oposição satânica a Cristo que os motiva e impulsiona, e significa a facção judaica da igreja, que, embora alegasse ser cristã, também alegava ser judia, observando a lei, o dia de sábado e outras partes do sistema jurídico do judaísmo. O Senhor os encoraja a não ter medo de seus sofrimentos, de sua prisão pelo diabo ou de qualquer outra coisa. Ele limita a 10 dias. 10 dias falando de responsabilidade, como nos 10 mandamentos. Isso indica que suas aflições não iriam além do que eles poderiam suportar, embora fossem severas. Que eles sejam fiéis mesmo em face da ameaça de morte, pois a morte não poderia impedir que ele, o Senhor, lhes desse a coroa da vida, vida que não é meramente temporal, mas eterna. Novamente, o ouvido para ouvir é fortemente pressionado, e a promessa ao vencedor é que ele não será ferido pela segunda morte. A primeira morte, ou seja, a morte física ou natural, não é nada comparada à segunda, que é o tormento eterno. A morte física é a separação do espírito e da alma do corpo. A segunda, ou morte espiritual, é a separação de toda a pessoa de Deus. Certamente nenhum crente sofrerá isso, mas esta promessa é um encorajamento especialmente apropriado para aqueles que foram martirizados por amor a Cristo. No caso de todas as 7 igrejas, a promessa ao vencedor tem a intenção de ter um apelo particular e pessoal ao cristão em suas circunstâncias especiais. Dos versos 12 a 17 do capítulo 2, nós temos a igreja em Pérgamo. Depois do diabo ter bancado o leão que ruge por vários séculos, tentando exterminar a igreja de Jesus Cristo, ele descobriu que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
Então ele parou as perseguições repentinamente e começou a corromper a igreja por dentro. A carta à Assembleia de Pérgamo refere-se à época da história da igreja em que o cristianismo foi adotado como religião oficial pelo imperador romano Constantino o Grande, em 312 d.C., o que aconteceu no início do século IV. O instrumento do diabo usado para fazer isso, o imperador Constantino, tinha um rival chamado Magêncio ou Magêncio, que enfrentou em batalha. Constantino afirmou que na noite anterior teve uma visão de Cristo carregando uma cruz com as palavras: "Com este signo vencerás". Ele mandou fazer na manhã seguinte um lindo estandarte que se chamava Labarum e saiu para a batalha, na qual Magêncio foi derrotado, bem como outro rival chamado Licínio. Constantino então se tornou imperador e nominalmente um cristão e chefe da igreja, seu, por assim dizer, sumo sacerdote, o que resultou na corrupção da igreja. A igreja tornou-se uma instituição política mundial, os sacerdotes pagãos tornaram-se padres cristãos. Templos pagãos foram transformados em igrejas cristãs. Ele exigia que todas as crianças fossem batizadas, isto é, tornadas cristãs ao colocar água em suas cabeças. Dias pagãos de festa e bebida foram transformados em dias cristãos, como o Natal e quase todos os outros dias santos. O que os historiadores da igreja proclamaram como triunfo do cristianismo foi, na verdade, a derrota do cristianismo, pois o que aconteceu corrompeu terrivelmente a igreja de Cristo. Pérgamo significa casado duas vezes. É o nome típico da igreja professa que afirma ser a noiva de Cristo, mas é casada com o mundo. Isso certamente era infidelidade ao seu verdadeiro Senhor e Mestre, embora muitos na época não pensassem nisso dessa forma. Em vez disso, consideraram que o cristianismo havia obtido uma grande vitória e vantagem em fazer o mundo reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Eles falharam em discernir que esse reconhecimento era somente em palavras e não no coração. Muitos se tornaram cristãos de maneira formal, embora não conhecessem o que era de fato o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Por causa da mistura resultante de crentes com descrentes, o Senhor fala a Pérgamo como aquele que tem a espada de dois gumes, que sabe como dividir precisamente entre a igreja e o mundo. Ele diz: "Conheço as tuas obras", e acrescenta o triste comentário sobre o lugar desta igreja, que era onde estava o trono de Satanás, ou seja, o mundo que está sob a autoridade de Satanás. Assim, os crentes se misturaram com os incrédulos. Apesar de tudo isso, o Senhor os elogia por manterem seu nome e não negarem sua fé, mesmo quando ainda havia perseguição que produziu o assassinato de seu fiel mártir Antipas. Antipas significa contra todos e parece inferir que ele estava sozinho contra um mundo perseguidor. Embora outros crentes em Pérgamo sem dúvida simpatizassem com Antipas em seu martírio, ainda assim parece não ter havido o esforço e a convicção de fé para apoiá-lo. Mas eles não desistiram de sua fé, embora ele tenha sido morto entre eles, onde Satanás morava. Porém, o Senhor tinha contra Pérgamo certas coisas sérias, como mostram os versos 14 e 15. Primeiro, entre eles estavam aqueles que defendiam a doutrina de Balaão. Este é o ensino de que é correto comer coisas sacrificadas a demônios e entregar-se às práticas imorais e extravagantes. Possivelmente, haviam aqueles em Pérgamo que não aprovavam o sacrifício a demônios, mas toleravam que um cristão comesse essas coisas sacrificadas a ídolos, identificando-se assim com os incrédulos idólatras. Além disso, havia naquela igreja aqueles que sustentavam a doutrina ou o ensino dos nicolaítas, como diz o verso 15.
Nicolaíta significa os dominadores do povo, como eu havia comentado quando falamos sobre a igreja de Éfeso, e era uma classe sacerdotal que havia surgido na igreja, dominando o resto do povo, considerado leigo. E essa classe dominadora reivindicou um lugar superior no corpo de Cristo. Este mal foi rejeitado em Éfeso, mas é totalmente sancionado e tolerado em Pérgamo. Como esse ensino diz que é certo para certos homens assumirem autoridade sobre a base dos crentes, então a maioria dos crentes é negado o direito de exercer qualquer dom público que o Senhor possa ter dado a eles, e poucos tomam parte na oração pública e louvor e adoração. Assim, Deus é privado da honra que merece e os crentes são privados do ministério de que precisam e do privilégio de usar o seu dom para com o Senhor. A Assembleia de Pérgamo é responsável por permitir aqueles entre eles que defendiam tais doutrinas. Ela, portanto, deveria se arrepender. Ou então, o Senhor viria e lutaria contra eles com a espada de sua boca, com a sua palavra, que iria discernir e julgar com precisão a respeito de tal mal. Se eles não julgassem o mal, ele, o Senhor, o faria. Novamente é o chamado para quem tem ouvidos e a promessa feita ao vencedor. Em todas essas promessas, o vencedor não é um tipo especial de cristão, mas simplesmente um cristão nascido de novo, verdadeiramente regenerado. Então, a esse vencedor, ele recebe uma promessa de recompensa especial: comer o maná escondido, que nos lembra o pote de ouro do maná dentro da arca, que era guardado no santuário interno do tabernáculo. O vencedor, então, encontrará alimento abundante em sua apreciação da humilde graça do Senhor Jesus. Além disso, ele terá uma pedra branca com um novo nome escrito, que só é conhecido por aquele que o recebe e pelo Senhor Jesus que o concede. Nos versos de 18 a 29 do capítulo 2, nós temos a igreja em Tiatira. A corrupção que se instalou como um grande dilúvio no quarto século aumentou até que as profundezas de Satanás fossem alcançadas. Tiatira nos leva ao período do papado e sua perversidade, eclesiástica ou não. Aqui nosso Senhor se revela como o Filho de Deus. Mas Roma fala mais dele como filho da Virgem, filho de Maria, muito mais do que como filho de Deus. Lembre-se de que o Senhor não se dirige a esta igreja em si, mas ao anjo, o que implica aqueles nessa igreja que têm ouvidos para ouvir. Pois a condição geral está em total oposição à verdade de Cristo, embora seu nome seja usado levianamente. Roma reivindica Pedro como o primeiro papa, mas seu sistema não se desenvolveu até mais de 2 séculos após a morte de Pedro. É o filho que fala, como diz o verso 18. Não apenas o filho de Maria, como alguns podem preferir pensar nele. O fogo flamejante de seus olhos penetra e julga todas as falsas pretensões de Tiatira, pois, de fato, seus pés de cobre polido acabarão por pisar em toda a maldade. O verso 19 mostra que há alguns fiéis em Tiatira, cujas obras, amor, serviço, fé e paciência devem ser elogiados, embora estejam ligados ao que deve ser condenado. É maravilhoso que o Senhor Jesus saiba como tirar o precioso do vil, pois apesar do que ele deve reprovar, é animador ver o Filho de Deus reconhecendo e aprovando plenamente as virtudes no verso 19, e de fato acrescentando que as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Parece que à medida que a condição perversa ainda piorava, a fé dos piedosos se tornava mais brilhante em contraste com as boas obras resultantes. Mas o Senhor não pode tolerar que permaneçam na situação em que se encontravam. Ele então reprova solenemente o fato de que eles permitem que aquela mulher Jezabel ensine e seduza seus servos. Nenhuma mulher mais perversa poderia ter sido escolhida como símbolo desse sistema religioso imponente. Ela assume seu lugar como mestra, chamando-se de profetisa,
Porém, o único mestre é o Senhor Jesus por meio de sua palavra, e a igreja é responsável por lhe estar sujeita. Mas sua palavra é ignorada e contradita pelos éditos e dogmas do sistema romano. Por este meio, Roma manteve incontáveis milhares em cativeiro, ensinando os servos de Deus a prostituir-se, isto é, a se envolverem em associações que são más e a se identificarem com a idolatria, como a adoração de Maria e dos santos. O primeiro é a corrupção em relação aos outros. O segundo é um grave insulto a Deus e a Cristo. O verso 21 indica que Deus permitiria a esse sistema maligno uma longa história para dar-lhe tempo de se arrepender. Mas ela não se arrepende. Roma não muda. Ela é a mesma hoje em todos os aspectos do que era há 500 anos. Ela continuará em seu estado pervertido de impenitência até que sua condenação predita a sobrevenha. O próprio Senhor a lançará eventualmente em um leito de grande tribulação, junto com aqueles que foram culpados de se identificarem voluntariamente com ela, a menos que se arrependam de seus atos. Isso envolve seu terrível julgamento final mostrado no capítulo 17 aqui de Apocalipse, verso 16, até o capítulo 18, verso 24. A verdadeira igreja será arrebatada para estar com o Senhor antes da grande tribulação, mas a falsa igreja encontrará nesta tribulação um leito extremamente desconfortável. Observe que o Senhor considera a pessoa responsável por se associar a ela e exige arrependimento da parte dessa pessoa por causa dos atos do sistema e por sua associação com ele. Ele diz no verso 23, e matarei seus filhos com a morte. Os verdadeiros crentes, embora ligados a ela, não são seus filhos. Esse julgamento mostra a todas as igrejas o fato de que o Senhor esquadrinha e discerne os motivos e o coração dos homens, e não é enganado por suas aparências externas. Ele retribuirá a todos de acordo com suas obras, nada escapará de seus olhos. O Senhor distingue alguns a quem agora ele fala. Os demais em Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás. Esses cristãos não percebem que o sistema é caracterizado pelas profundezas de Satanás. Então, o Senhor não colocará nenhum outro fardo sobre eles. Ele não os pressionará além do limite de sua compreensão. No entanto, ele os admoesta a reter o que tem até que ele venha. Aqui está a primeira promessa de sua vinda, do arrebatamento de sua igreja. Esta é uma advertência solene hoje para qualquer um que afirma ser cristão. Todos nós podemos levar isso a sério, que se condições seriamente corruptas são permitidas em qualquer denominação cristã, com pessoas se curvando voluntariamente às regras dos homens em vez da palavra de Deus, então só podemos esperar que o Senhor desista dessa testemunha. O vencedor, aqui no verso 26, ou seja, aquele que obedecer até o fim, receberá autoridade sobre as nações, as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. O Senhor lhe concederá autoridade semelhante à que recebeu de Deus Pai. Além disso, também lhe dará a estrela da manhã, que fala de si mesmo vindo para os seus antes do grande dia de sua manifestação. Esta promessa é um encorajamento especial a ser desfrutado antes do tempo de governar as nações. Meus irmãos, embora as mensagens do Senhor Jesus sejam dirigidas aos anjos ou pastores das 7 igrejas, as mensagens são destinadas a todos os membros de todas as igrejas de Cristo, até se encontrarem com o Senhor. Tendo dito isso, precisamos constantemente termos nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e, principalmente, desejo e disposição para nos corrigirmos e nos adequarmos aos padrões divinos.
Porque, como diz o verso 3 do capítulo 1, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.